Uma pesquisa divulgada pela Sociedade Brasileira de Infectologia revelou que 31% dos brasileiros acreditam que a dengue deixou de existir durante a pandemia. Essa percepção, no entanto, contrasta com os dados do Ministério da Saúde, que apontam um crescimento de 43,5% no número de casos de dengue, ao considerar as 6 primeiras semanas desse ano em comparação ao mesmo período do ano passado. Nessa semana eu conversei com o responsável pela Vigilância Ambiental de Poços, Jorge Miguel Ferreira do Lago, para saber a atual situação da dengue aqui na nossa cidade, e você acompanha agora na reportagem. A pesquisa foi divulgada pela Sociedade Brasileira de Infectologia juntamente com uma biofarmacêutica. De acordo com os dados, 31% dos brasileiros acreditam que a dengue deixou de existir durante a pandemia. Esse número alarmante preocupa as autoridades de saúde. Ela demonstra que a população realmente esqueceu, até imaginou que a dengue não existisse mais. E isso muito em função realmente do foco, de todo mundo estar em cima do Covid nesses últimos 2 anos, né? E isso não acontece, a dengue não deixou de circular ou ser transmitida em função do Covid, né? Ela sempre ocupou seu espaço. A dificuldade foi que, como o Covid realmente estava em evidência, muitos locais de atendimento priorizou em diagnosticar se era ou não Covid, e dando negativo o resultado de Covid, não procurou fazer um diagnóstico diferencial para saber se esse paciente tinha dengue ou não, porque são sintomas similares, alguns sintomas são bem similares entre Covid e dengue. Além dos 31% que acreditam que a doença deixou de existir, outros 22% disseram que o risco da doença diminuiu, o que é uma sensação falsa, já que a dengue é uma doença presente em nosso dia a dia todos os anos. A gente hoje não tem nenhuma medida eficaz, 100% eficaz, que vai erradicar o mosquito transmissor da dengue e outras arboviroses, né? É um cuidado permanente dentro das nossas casas, verificando qualquer situação de acúmulo de água. Então, por imaginar que a dengue não estivesse circulando mais, às vezes alguns moradores podem ter deixado de tomar os cuidados necessários nas suas residências para evitar essas situações de acúmulo de água. Ao serem questionadas sobre os motivos de por que acreditarem que a dengue está mais amena, 28% das pessoas entrevistadas disseram não ter mais ouvido falar da doença e outros 22% afirmaram que toda doença agora é Covid e não há mais casos de dengue. Esse professor explica que as fake news espalhadas também podem ter um impacto grande nos números dessa pesquisa. A gente tem até usado um termo curioso que é chamado de infodemia, né? Que durante, especialmente o período da pandemia, tivemos uma pandemia paralela de desinformação. Aqui denominamos de infodemia. Então, as fake news são uma praga da sociedade moderna. No fundo, é uma nova versão do que nós já conhecemos como o antigo boato, né? E nós sabemos os problemas que um boato pode causar, né? E com as fake news não é diferente. As fake news, elas estão já entranhadas na nossa sociedade. Ainda há muita gente que acredita que fake news é só uma brincadeira, ou que então não vai causar mal a ninguém. Mas quando se fala especialmente de saúde, as fake news podem ter um efeito devastador. Ainda de acordo com ele, o Brasil é um dos países que mais propaga fake news. E a cada 10 brasileiros que são atingidos pelas notícias falsas, 6 acreditam nelas. E o mais curioso é que das pessoas que se declararam como atingidas por fake news no Brasil, 60% também se declararam acreditar em fake news. Então isso é devastador, né? Porque 6 em cada 10 pessoas foram atingidas por fake news e ainda acreditaram em fake news, o que para uma sociedade mais igual, mais justa, bem informada, é realmente uma tragédia. Pedro Magalhães para o Plantão.